Com a mensagem do 50º Dia Mundial das Comunicações Sociais, o Papa quis conectar o tema comunicação ao da misericórdia. A aproximação não é óbvia. O que significa comunicar com misericórdia? Como se faz para comunicar a misericórdia? O jesuíta italiano Antonio Spadaro pontuou 5 tópicos com o teor dessa carta, e é com base nesses pontos, carregados de mensagens vindas do Santo Padre, que apresentamos esse vídeo. A comunicação é credível se é confiável. Tudo o que fazemos é comunicação. O amor é comunicação. Quando o amor é verdadeiro, não se pode isolar. Se fosse isolado, seria uma forma de egoísmo espiritual. Quando tentamos viver com todo o nosso ser o que estamos comunicando, contribuímos para restituir a credibilidade à comunicação humana. A comunicação é credível não apenas quando corresponde à verdade, mas se é confiável. Essa é uma expressão de relação de confiança, de um compromisso do comunicador de viver bem a sua relação com quem ouve ou quem participa do evento comunicativo. A comunicação da Igreja não é exclusiva, ou seja, ela não exclui. Na mensagem, Francisco começa logo a falar da comunicação eclesial. Esta deve ser inclusiva, de mãe, capaz de tocar os corações das pessoas e sustentá-las no caminho. Devemos comunicar como filhos de Deus para outros filhos de Deus, sem distinção de credo, ideia ou visão de mundo. Devemos parar o processo de degradação das palavras e a doutrina que não admite a existência do que é universal. As pessoas estão cansadas de palavras sem peso próprio, que não fazem carne. Palavras que na nossa pregação fazem com que Cristo não se manifeste mais como pessoa, mas como ideia, conceito, uma teoria abstrata. Que restitua-se à palavra sua chama que a torna viva e que dá calor e odor humano às palavras da fé. A comunicação não excomunga. O Papa Francisco diz que a comunicação tem o poder de criar pontes, de favorecer o encontro e a inclusão, enriquecendo assim a sociedade. Afirma ainda que as palavras podem construir pontes entre as pessoas, famílias, grupos sociais, povos. Por estimular a criatividade, a comunicação deve sempre criar pontes, favorecer a acessibilidade, enriquecer a sociedade. Devemos nos alegrar com o poder de palavras e ações escolhidas com cuidado para superar as incompreensões, curar as recordações e construir paz e harmonia. As palavras constroem pontes, são pontífices entre as pessoas, e isso em toda parte, tanto no ambiente físico quanto no ambiente digital. Palavras e ações devem nos ajudar a fugir do círculo vicioso da condenação e da vingança que continua enjaulando os indivíduos, as pessoas e as nações. Essas jaulas se exprimem com mensagens de ódio e delas devemos fugir. A palavra do cristão deve, em particular, tender à comunhão e, portanto, se livrar da atitude de excomunhão. Para não romper a comunhão é importante saber ouvir, ser capaz de compartilhar perguntas e dúvidas, de percorrer um caminho lado a lado, de livrar-se de qualquer presunção de onipotência e colocar humildemente as próprias habilidades e os próprios dons a serviço do bem comum. A misericórdia é política. Gostaria, portanto, de convidar todas as pessoas de boa vontade a redescobrirem o poder da misericórdia, de curar as relações dilaceradas e de restaurar a paz e a harmonia, escreve o Papa. Isso também vale para as relações entre os povos. É desejo de que a linguagem da política e da diplomacia se deixe inspirar pela misericórdia. A misericórdia nunca dá nada por perdido na relação entre os povos e nações. Para isso, deve servir a comunicação política, portanto. O Papa convida aqueles que estão presos em velhas hostilidades a tomarem o caminho da misericórdia, a reconhecer as próprias responsabilidades e a pedir perdão e mostrar misericórdia para com aqueles que lhe fizeram mal. Vamos além da distinção entre vítimas e carrascos. Mas também devemos superar outra lógica, a que contrapõe vencedores e vencidos. Vivemos em um mundo onde estamos acostumados
a ter que provar o quanto valemos, a ter que conquistar o respeito e a admiração dos outros. Muitas vezes, tal reconhecimento é reservado para aqueles que alcançaram o sucesso através do bem-estar, do poder e da fama. Como resultado, podemos notar um abismo entre os que são vistos como vencedores e aqueles que são julgados como perdedores. Na sociedade, as pessoas competem para impor o seu próprio valor e dignidade, e quem está no topo quer manter o outro lá embaixo. O nosso modo de comunicar nunca deve expressar o orgulho soberbo do triunfo sobre o inimigo, nem humilhar aqueles que são descartados, os que são considerados perdedores e são abandonados. A misericórdia pode ajudar a aliviar as adversidades da vida. Um homem pode olhar para outro homem de cima para baixo, apenas para ajudá-lo a se levantar. A rede constrói a cidadania. Reconhecendo a rede como a comunicação plenamente humana, o Papa afirma que em rede também se constrói a verdadeira cidadania. O acesso às redes digitais implica uma responsabilidade pelo outro que não vemos, mas que é real. A rede deve ser respeitada e, quando bem utilizada, faz crescer uma sociedade sadia e aberta à partilha. O poder da comunicação é a proximidade. Ela desencadeia uma tensão bipolar de aproximação e de afastamento e, em seu interior, apresenta uma oposição qualitativa: aproximar-se bem e aproximar-se mal. Essa é a tarefa daqueles que hoje estão comprometidos na comunicação. Em um mundo dividido, fragmentado, polarizado, comunicar com misericórdia significa contribuir para a boa, livre e solidária proximidade entre os filhos de Deus, irmãos e humanidade. Estes são os 5 principais pontos da Carta do Papa Francisco em alusão ao 50º Dia Mundial das Comunicações. São Gabriel, padroeiro dos comunicadores, rogai por nós.